O dia que mudaria minha vida para sempre começou como qualquer outro. Eu, Isabela Santos Mendonça, acordei no meu apartamento cobertura no centro da cidade, observando pela janela panorâmica o movimento matinal das ruas movimentadas. Aos 35 anos, eu havia construído um império silencioso, mas ninguém ao meu redor sabia disso. Nem mesmo meu marido Roberto. Há 15 anos eu era casada com Roberto Mendonça, um homem que conheci na universidade e que ao longo dos anos foi se transformando em alguém completamente diferente da pessoa por quem me apaixonei. Ele havia se tornado arrogante, desrespeitoso e, pior ainda, infiel. Mas eu não era apenas a esposa submissa que ele pensava que eu fosse. Enquanto Roberto acreditava que eu vivia apenas dos recursos que ele me proporcionava através de seu trabalho na empresa da família, eu havia secretamente construído um império hoteleiro. O Hotel Imperium, localizado no coração da cidade, era a minha joia mais preciosa. Um estabelecimento 5 estrelas que eu havia adquirido e reformado completamente nos últimos 10 anos. Ninguém sabia que Isabela Santos Mendonça era a verdadeira proprietária. Todos os documentos estavam em nome de uma holding que eu controlava através de terceiros. Naquela manhã de sexta-feira, eu havia decidido fazer uma visita surpresa ao hotel para verificar alguns detalhes da nova ala que estava sendo inaugurada no fim de semana seguinte. Vesti um conjunto elegante, blazer cinza e calça social preta, e me dirigi ao Imperium. Era um prédio imponente de 22 andares, com fachada de vidro espelhado e detalhes em mármore italiano. O lobby era decorado com lustres de cristal, austríaco e tapetes persas autênticos. Quando cheguei ao hotel, fui recebida discretamente pelo Sr. Marcos Silva, meu chefe de segurança. Marcos era um homem de confiança que conhecia minha verdadeira identidade e me ajudava a manter meu anonimato. Ele tinha 45 anos, era alto, de ombros largos e possuía aquela presença imponente que inspirava respeito imediato. Bom dia, Senhora Isabela. Ele sussurrou discretamente enquanto eu entrava pelo acesso privativo dos proprietários. Tudo está preparado para sua inspeção. A nova ala está impecável. Obrigada, Sr. Marcos. Como estão as reservas para este fim de semana? Perguntei, sempre atenta aos detalhes do negócio. Lotação máxima. Tivemos até que recusar. Algumas reservas de última hora. O evento de lançamento da nova ala está gerando muito interesse. Passei as 2 horas seguintes percorrendo os andares, verificando cada detalhe, desde a qualidade dos lençóis até o funcionamento dos elevadores. Panorâmicos. Era um trabalho meticuloso, mas que me dava uma satisfação imensa. Este era meu mundo, minha conquista, meu segredo mais bem guardado. Por volta do meio-dia, decidi descer até o lobby para observar o movimento dos hóspedes e o trabalho da equipe. Foi então que ouvi uma gargalhada familiar ecoar pelo ambiente. Meu sangue gelou. Era a risada de Roberto. Virei-me lentamente e o vi entrando no hotel de braços dados com uma mulher loira que eu reconheci imediatamente. Camila Rodrigues, 28 anos, secretária do escritório de advocacia onde Roberto trabalhava. Ela usava um vestido vermelho justo e saltos altíssimos, enquanto ele estava impecavelmente vestido com um terno azul marinho que eu havia comprado para ele no mês anterior. Meu coração disparou. Não era a primeira vez que suspeitava da traição, mas vê-los juntos, tão descarados, no meu hotel, foi como levar um soco no estômago. Roberto sempre disse que este lugar era para gente de verdade. Ouvi Camila dizer em voz alta, olhando ao redor com admiração exagerada. Não para qualquer pessoa sem classe. Exato, meu amor. Roberto respondeu, passando o braço possessivamente ao redor da cintura dela. Minha esposa nunca entenderia um lugar como este. Ela não tem sofisticação suficiente para frequentar ambientes refinados. Cada palavra era como um punhal sendo cravado no meu peito. Ele estava falando de mim, sua própria esposa, com tanto desprezo, e no hotel que eu possuía. A ironia era tão cruel quanto dolorosa. Tentei me manter escondida atrás de uma coluna,
de mármore, mas continuei observando. Roberto se dirigiu à recepção com toda a arrogância que eu havia aprendido a detestar. Reserva para Roberto Mendonça, disse ele ao recepcionista, batendo o cartão de crédito no balcão com força desnecessária. Suíte presidencial, 2 dias. Certamente, senhor Mendonça, respondeu o funcionário educadamente. Temos o senhor registrado. Sua suíte está no 18º andar. Senti uma mistura de náusea e raiva subindo pela garganta. Ele havia reservado a suíte mais cara do meu hotel para passar um fim de semana romântico com a amante, usando provavelmente o dinheiro da nossa conta conjunta. Foi nesse momento que uma voz familiar soou atrás de mim. Isabela! Que surpresa vê-la aqui! Virei-me e me deparei com Dona Helena Mendonça, minha sogra. Aos 62 anos, ela era uma mulher imponente, sempre vestida impecavelmente, com cabelos grisalhos presos em um coque perfeito. Mas sua beleza exterior escondia um coração frio e calculista. Desde o primeiro dia do meu casamento, ela deixara claro que eu nunca seria boa o suficiente para seu filho. Dona Helena, consegui dizer, tentando manter a compostura. Como vai a senhora? Vou? Bem, querida. Mas o que uma pessoa como você está fazendo em um lugar tão elegante como este? Ela olhou ao redor com uma expressão de desdém mal disfarçado. Certamente não veio como hóspede. Este tipo de estabelecimento está um pouco acima das suas possibilidades, não acha? Suas palavras eram como veneno destilado. Ela sempre teve o dom de me diminuir com frases aparentemente gentis, mas carregadas de malícia. Eu estava apenas passando. Menti, sentindo as bochechas queimarem de humilhação. Ah, entendo. Bem, é bom que saiba o seu lugar, ela disse, com um sorriso falso. Aliás, que bom que está aqui. Poderá ver seu marido sendo feliz de verdade. Meu coração quase parou. O que a senhora quer dizer? Ora, querida, certamente já sabe sobre Roberto e Camila. Ela é uma moça adorável, tão refinada, tão adequada para nossa família. Ao contrário de... Ela me olhou de cima a baixo com desprezo evidente. Bem, ao contrário de certas pessoas que nunca deveriam ter entrado em nosso círculo social. As lágrimas começaram a arder nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não ali, não na frente dela. Roberto merece ser feliz. Dona Helena continuou, aparentemente satisfeita com minha reação. Ele passou anos carregando o fardo de um casamento. Inadequado. Agora finalmente encontrou alguém à sua altura. Nesse momento, Roberto e Camila se aproximaram de nós. Quando ele me viu, sua expressão mudou instantaneamente de surpresa para irritação. Isabela? O que diabos você está fazendo aqui? Sua voz estava carregada de raiva e desprezo. Eu posso explicar. Comecei, mas ele me interrompeu. Explicar o quê? Que está me seguindo? Que está espionando minha vida privada? Ele se aproximou mais e pude sentir o cheiro do perfume caro que eu havia dado a ele de presente, no último aniversário. Você não tem o direito de estar aqui. Camila se pendurou ainda mais no braço dele, um sorriso vitorioso nos lábios. Roberto, amor, quem é esta mulher? Esta é minha esposa, Camila, a pessoa de quem eu te falei. Aquela que não tem nenhuma importância na minha vida. As palavras saíram da boca dele como balas, atingindo-me em cheio. Nenhuma importância. 15 anos de casamento e eu não tinha nenhuma importância para ele. Ah, então é ela, Camila disse, me examinando dos pés à cabeça com evidente desprezo. Roberto me contou que você é, como posso dizer, uma pessoa simples, sem classe. Deve ser muito estranho para você estar em um lugar como este. Camila tem razão. Roberto continuou, sua voz ficando cada vez mais alta e agressiva. Você não pertence a este lugar. Isto aqui é para pessoas de verdade, pessoas importantes, não para gente como você. O lobby estava ficando cada vez mais movimentado,
e eu podia sentir os olhares curiosos dos outros hóspedes se voltando para nós. A humilhação estava se tornando pública, e isso parecia dar ainda mais prazer aos meus torturadores. Dona Helena se juntou ao grupo, colocando a mão carinhosamente no ombro de Camila. Querida Camila, que bom ter você aqui. Roberto finalmente trouxe uma moça adequada para conhecer este ambiente. Obrigada, Dona Helena. Roberto sempre me disse que este hotel representa tudo aquilo que sua família valoriza: elegância, refinamento, classe. Camila sorriu docemente para minha sogra, ignorando completamente minha presença. Pessoas como nós sabem apreciar o verdadeiro luxo. Exato! Roberto exclamou, batendo palmas teatralmente. Finalmente tenho alguém ao meu lado que entende de verdade o que é viver bem. Alguém que não me envergonha em lugares como este. Cada palavra era uma punhalada mais profunda. Ele estava me destruindo publicamente, no meu próprio hotel, na frente de outros hóspedes que começavam a se aglomerar, atraídos pela discussão. Roberto! Tentei dizer, mas ele me cortou novamente. Não, você já me fez passar vergonha suficiente na vida. Agora, pela primeira vez em anos, estou com alguém de quem posso me orgulhar. Alguém que combina comigo, que entende meu estilo de vida. Dona Helena assentiu vigorosamente. Roberto tem razão, Isabela. Você sempre foi uma vergonha para nossa família. Nunca soube como se portar adequadamente. Nunca entendeu nossos valores, nossa posição social. A senhora não pode falar assim comigo, murmurei, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Posso sim, Dona Helena respondeu, elevando o tom. Você precisa encarar a realidade, menina. Você nunca foi boa o suficiente para meu filho. Nunca teve classe, nunca teve elegância, nunca teve o refinamento necessário para fazer parte de nossa família. Camila riu alto, um som estridente que ecoou pelo lobby. Roberto me contou como você é limitada, como não sabe se comportar em restaurantes finos, como fica desconfortável em eventos sociais importantes. É verdade, Roberto concordou entusiasticamente. Isabela sempre foi um embaraço. Nos eventos da empresa, eu tinha que pedir desculpas por ela constantemente. Os colegas faziam piadas pelas costas. Lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Não conseguia mais segurar. A dor era física, como se cada palavra fosse um corte sendo feito na minha alma. Olha só, está chorando. Camila observou com crueldade. Que coisa mais patética. Roberto, amor, acho que sua esposa não está acostumada a ouvir a verdade sobre si mesma. Roberto riu. Um som que antes me fazia feliz, mas que agora soava como o pior dos insultos. Camila, querida, você precisa entender que Isabela vive numa fantasia. Ela acha que tem algum valor, alguma importância, mas a verdade é que ela é completamente insignificante. Insignificante e inadequada. Dona Helena acrescentou com veneno na voz. Uma pessoa sem educação, sem posição social, sem nada que justifique sua presença em ambientes requintados como este. O círculo ao nosso redor estava se fechando. Outros hóspedes pararam para assistir ao espetáculo da minha humilhação. Eu me sentia como um animal ferido sendo atacado por predadores. Sabe o que mais me incomoda? Roberto continuou, parecendo ganhar energia com cada palavra cruel que proferia. É que Isabela nunca entendeu seu lugar. Sempre tentou ser mais do que realmente é. Sempre tentou se meter onde não foi chamada. Como agora? Camila observou com malícia. Aparecendo aqui, neste hotel maravilhoso, onde claramente não pertence. Exato. Roberto bateu o punho na palma da mão. Este lugar representa tudo aquilo que Isabela jamais será. Sofisticado, elegante, importante. Pessoas como ela deveriam se contentar com motéis baratos na periferia. A multidão ao nosso redor começou a murmurar. Alguns hóspedes pareciam desconfortáveis com a crueldade da cena, mas ninguém interferiu. Eu estava completamente sozinha,
sendo destroçada publicamente pelas pessoas que deveriam me amar e proteger. Dona Helena se aproximou mais de mim, sua voz baixa, mas venenosa. Você sempre foi uma decepção, Isabela. Desde o primeiro dia que meu filho trouxe você para casa, eu soube que você não prestava. Uma menina sem família importante, sem dinheiro, sem conexões sociais relevantes. A senhora está sendo muito cruel, consegui sussurrar. Cruel? Eu estou sendo honesta. Ela respondeu elevando a voz. Alguém precisava dizer essas verdades para você. Você viveu 15 anos numa ilusão, achando que era parte de nossa família, quando na verdade sempre foi apenas um peso, um embaraço que carregávamos. Roberto acenou concordando vigorosamente. Minha mãe tem razão. Você foi uma pedra no meu sapato durante todos esses anos, sempre me limitando, sempre me envergonhando, sempre me impedindo de alcançar meu verdadeiro potencial. Mas agora ele está livre, Camila disse, beijando a bochecha de Roberto teatralmente. Agora ele tem alguém que realmente o valoriza, alguém que combina com ele, alguém que pode acompanhar seu sucesso. É isso aí, meu amor. Roberto respondeu, retribuindo o beijo de forma deliberadamente exagerada. Você me completa de uma forma que Isabela jamais conseguiu. Você entende minha necessidade de excelência, de estar em lugares como este, cercado de pessoas importantes. A dor no meu peito estava se tornando insuportável. 15 anos de casamento sendo reduzidos a nada. Minha autoestima sendo despedaçada. Publicamente, minha dignidade sendo pisoteada por pessoas que eu amava. Ou pensava que amava. Sabe o que é mais engraçado? Roberto continuou, claramente empolgado com sua própria crueldade. É que Isabela provavelmente nem consegue pagar uma refeição neste hotel. Ela vive do dinheiro que eu ganho, do sustento que eu proporciono. Sem mim, ela não seria nada. Menos do que nada, Dona Helena corrigiu. Ela seria apenas mais uma mulher fracassada e sem importância perdida na multidão. Camila riu novamente. Aquele som horrível que estava começando a ecoar nos meus pesadelos. Roberto, amor, você acha que ela tem coragem de comer no restaurante daqui? Imagino como seria constrangedor para ela não saber usar os talheres adequadamente. Ou não saber pronunciar os nomes dos pratos. Roberto acrescentou, gargalhando. Lembrem-se que Isabela mal terminou o ensino médio. Ela não tem a educação refinada que este tipo de estabelecimento exige. Isso era mentira. Eu tinha formação superior em administração de empresas, mas Roberto sempre minimizou minha educação, fazendo-me sentir como se fosse inferior intelectualmente. Uma mulher sem educação, sem classe, sem recursos próprios. Dona Helena resumiu com satisfação. Basicamente, um peso morto que meu filho carregou por tempo demais. A multidão ao nosso redor estava crescendo. Funcionários do hotel começaram a aparecer nas proximidades, claramente preocupados com o distúrbio que estava sendo causado no lobby elegante. Mas eu estava paralisada pela dor e pela humilhação. Olhem para ela, Camila disse, apontando, para mim com desprezo. Nem ao menos sabe se defender adequadamente. Que tipo de mulher fica parada sendo humilhada assim? Uma mulher fraca, sem personalidade. Uma mulher que sempre soube que não merecia estar ao meu lado. Roberto concordou. Isabela, você finalmente está vendo a realidade. Você não tem importância nenhuma aqui, não tem importância nenhuma na minha vida, não tem importância nenhuma em lugar nenhum. Suas palavras ecoaram pelo lobby como um decreto final. Não tinha importância nenhuma. 15 anos de dedicação, de amor, de apoio incondicional. E eu não tinha importância nenhuma. Dona Helena se aproximou ainda mais, sua voz se tornando um sussurro venenoso que apenas eu podia ouvir. Você sempre foi uma intrusa em nossa família, Isabela. Uma pessoa comum tentando viver acima de sua condição. Mas a verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto, borrado minha maquiagem cuidadosamente aplicada na manhã. Eu me sentia pequena
insignificante, exatamente como eles queriam que eu me sentisse. Foi nesse momento de desespero absoluto que ouvi passos firmes se aproximando. Virei levemente a cabeça e vi Sr. Marcos Silva caminhando em nossa direção com sua postura imponente e expressão séria. Seu uniforme impecável de chefe de segurança comandava respeito imediato. Roberto, Camila e Dona Helena ainda não. Haviam percebido sua aproximação. Eles continuavam com seus ataques verbais, cada vez mais empolgados com minha aparente vulnerabilidade. O pior de tudo, Roberto estava dizendo, é que Isabela provavelmente pensa que merece estar aqui, que tem direito de frequentar lugares refinados como este. Que patético! Realmente patético, Camila concordou. Roberto, amor, você deveria expulsar ela daqui. Uma pessoa como ela não deveria nem pisar no lobby de um hotel 5 estrelas. Tem razão, meu amor. Roberto respondeu, passando o braço ao redor da cintura dela novamente. Isabela, você ouviu. Vá embora daqui. Este lugar não é para você. Nunca foi, nunca será. Dona Helena assentiu vigorosamente. Vá para casa, menina. Ou melhor ainda, vá procurar um lugar mais adequado às suas condições. Talvez um albergue barato no centro da cidade. Os três riram juntos. Um som cruel que ecoou pelo lobby. Mas então, Sr. Marcos finalmente chegou até nós. Sua presença imponente fez com que as conversas ao redor parassem instantaneamente. Com licença, ele disse com voz grave e autoridade incontestável. Há algum problema aqui? Roberto se virou com arrogância, claramente irritado com a interrupção. Não há problema nenhum. Apenas estamos conversando com minha esposa, que está se recusando a sair de um lugar onde não deveria estar. Sr. Marcos me olhou diretamente nos olhos, e eu pude ver um brilho de raiva contida em sua expressão. Ele conhecia toda a verdade. Ele sabia exatamente quem eu era e o que estava acontecendo. Entendo. Ele disse lentamente, sua voz carregada de uma autoridade que fez Roberto dar um passo atrás instintivamente. E o senhor acha que tem o direito de decidir quem pode ou não estar neste estabelecimento? Ora, claro que sim, Roberto, respondeu, tentando manter sua arrogância. Eu sou um hóspede importante aqui. Reservei a suíte presidencial. Tenho o direito de não ser incomodado por pessoas inadequadas. Camila acenou concordando. Nós somos clientes VIP. Não deveríamos ter que aturar pessoas que claramente não pertencem a este ambiente. Dona Helena se juntou ao coro. Jovem, você precisa entender que algumas pessoas simplesmente não têm classe suficiente para frequentar estabelecimentos refinados como este. Sr. Marcos ouviu tudo em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Então, ele se virou para mim e fez algo que deixou todos ao redor boquiabertos. Inclinou-se respeitosamente. Senhora Isabela, ele disse com reverência. Clara, a senhora gostaria que eu tome alguma providência em relação a esta situação? Roberto, Camila e Dona Helena ficaram paralisados. A forma como o Sr. Marcos se dirigiu a mim, o respeito em sua voz, a reverência em sua postura, tudo. Isso não fazia sentido para eles. Espere um minuto, Roberto balbuciou. Como? Por que você está tratando minha esposa dessa forma? Sr. Marcos se endireitou lentamente, sua expressão agora claramente hostil. Porque vocês acabaram de insultar, humilhar e desrespeitar a pessoa mais importante deste estabelecimento. Do que você está falando? Camila perguntou, sua voz começando a tremer. Está na hora de vocês conhecerem a verdade, Sr. Marcos anunciou, sua voz ecoando pelo lobby lotado. Permitam-me apresentar adequadamente a senhora Isabela Santos Mendonça. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo as faces confusas dos meus torturadores. Conheçam a dona do local. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto, Camila e Dona Helena ficaram completamente paralisados, como se tivessem sido atingidos por um raio.
As palavras de Sr. Marcos ecoaram pelo lobby como um trovão, e eu pude sentir centenas de olhos se voltando para mim com uma mistura de curiosidade e admiração súbita. O que você disse? Roberto conseguiu gaguejar, seu rosto perdendo toda a cor. Eu disse, Sr. Marcos repetiu lentamente, cada palavra carregada de autoridade, que vocês acabaram de humilhar publicamente a proprietária do Hotel Imperium. A senhora Isabela Santos Mendonça é a dona de todo este prédio, de todos os 22 andares, de cada quarto, de cada suíte, incluindo a suíte presidencial que o senhor reservou com dinheiro que, ironicamente, pertence a ela. Camila cambaleou, como se tivesse levado um soco. Isso não pode ser verdade. É completamente verdadeiro, eu disse finalmente, encontrando minha voz depois de tanto tempo calada. Limpei as lágrimas do rosto e me endireitei, sentindo uma força que não experimentava há anos, voltando para meus ossos. Senhor Marcos, está certo. Eu sou a proprietária deste hotel há 10 anos. Dona Helena balançou a cabeça violentamente. Isso é mentira, isso é impossível. Você não tem dinheiro, você não tem recursos. A senhora está enganada, respondi com calma crescente. Durante todos esses anos em que vocês me menosprezaram, me humilharam e me trataram como se eu fosse inferior, eu estava construindo um império. Este hotel é apenas uma das minhas propriedades. Roberto parecia estar em estado de choque. Sua boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Mas você nunca trabalhou. Você sempre dependeu do meu dinheiro. Eu nunca dependeu do seu dinheiro, Roberto. Você é quem depende do meu. Minha voz estava ficando mais forte, mais confiante a cada palavra. Nossa conta conjunta? Os recursos vêm dos meus investimentos. Seu carro? Eu paguei. Nossa casa? Está no meu nome. Suas roupas caras, seus restaurantes elegantes, suas viagens de negócios. Tudo financiado por mim. Camila agarrou o braço de Roberto desesperadamente. Ela está mentindo. Ela tem que estar mentindo. Senhor Marcos, eu disse, virando-me para meu chefe de segurança. Por favor, poderia trazer os documentos de propriedade do hotel? Acho que nossos convidados precisam de uma prova mais tangível. Certamente, senhora Isabela. Ele respondeu, retirando um envelope de couro da pasta que carregava. Tenho aqui as escrituras atualizadas do Hotel Imperium, registradas em cartório há 6 meses, quando a senhora finalizou a aquisição dos últimos 2 andares. Ele entregou os documentos para Roberto, que os pegou com mãos trêmulas. Enquanto ele lia, sua expressão mudava de descrença para horror absoluto. Isabela Santos Mendonça. Ele leu em voz alta, sua voz quebrando. Proprietária única e absoluta do complexo hoteleiro conhecido como Hotel Imperium. O documento caiu de suas mãos como se estivesse queimando. Dona Helena tentou pegar os papéis do chão, lendo-os freneticamente. Isso tem que ser falsificação. Isso tem que ser algum tipo de golpe. Senhora Helena, Senhor Marcos disse com autoridade. Posso assegurar que todos os documentos são absolutamente legítimos. A senhora Isabela é nossa proprietária há anos. De fato, foi ela quem ordenou pessoalmente que as reservas do senhor Roberto fossem aceitas, mesmo sabendo de sua situação conjugal delicada. Roberto me olhou com uma mistura de horror e compreensão crescente. Você sabia que eu viria aqui com Camila? Eu sabia de tudo, Roberto. Sabia dos seus encontros, sabia das suas mentiras, sabia da sua traição. Minha voz agora era firme e controlada. Mas eu queria ver até onde você seria capaz de ir. Queria ver o quão baixo você conseguiria descer. E você permitiu que ele fizesse a reserva? Camila perguntou, sua voz quase histérica. Eu autorizei pessoalmente. Respondi com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Pensei que seria educativo para todos nós. Uma oportunidade para revelações importantes. O lobby estava em completo silêncio.
Todos os hóspedes e funcionários presentes estavam absorvendo cada palavra da conversa. Eu podia ver câmeras de telefones discretamente apontadas na nossa direção. Esta história seria contada por muitos anos. Roberto finalmente encontrou sua voz novamente. Isabela, eu não sabia. Eu nunca imaginei que eu fosse mais do que a mulherzinha insignificante que vocês pensavam que eu era? Completei sua frase. Que eu tivesse recursos próprios? Que eu fosse capaz de construir algo importante por minha conta? Dona Helena tentou recuperar sua compostura, mas estava claramente abalada. Isabela, querida, houve um mal-entendido. Nós nunca quisemos... A senhora nunca quis o quê? Me humilhar? Me menosprezar? Me tratar como se eu fosse lixo? Minha raiva finalmente estava encontrando vazão. Durante 15 anos, a senhora me fez sentir como se eu fosse indigna de estar na sua família. Me fez acreditar que eu era inferior, sem valor, sem importância. Mas nós não sabíamos. Ela tentou argumentar fracamente. Não sabiam o quê? Que eu merecia respeito básico como ser humano? Que merecia ser tratada com dignidade? Que merecia amor e consideração do meu próprio marido? Minha voz estava se elevando, e eu não me importava. O conhecimento sobre minha situação financeira deveria mudar a forma como vocês me tratam? Camila estava visivelmente entrando em pânico. Senhor, senhora, Isabela, nós. Foi tudo um mal-entendido. Não foi mal-entendido nenhum, Camila, eu disse, girando para enfrentá-la diretamente. Vocês revelaram exatamente quem são. Pessoas cruéis, superficiais e interesseiras. Pessoas que só respeitam outros seres humanos baseadas em dinheiro e posição social. Roberto tentou se aproximar de mim, mas Sr. Marcos se posicionou discretamente entre nós. Isabela, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê, Roberto? Que você me traiu? Que você me humilhou publicamente? Que você disse que eu não tinha nenhuma importância na sua vida? Cada palavra saía como uma bala. Você acabou de me destroçar na frente de dezenas de pessoas, no meu próprio hotel, e agora quer explicar? Eu não sabia que o hotel era seu, ele gritou desesperadamente. E isso muda alguma coisa? Respondi friamente. Se o hotel pertencesse a outra pessoa, seu comportamento seria aceitável? Seria correto você humilhar sua esposa em público? Seria adequado você me tratar como lixo? Ele não teve resposta para isso. Dona Helena tentou uma nova abordagem. Isabela, nós somos família. Podemos resolver isso em casa, em particular. Família? Repeti, quase rindo da ironia. A senhora passou os últimos 15 anos me deixando claro que eu nunca seria parte desta família. Que eu nunca seria boa o suficiente, nunca seria adequada, nunca seria digna do seu precioso filho. Eu estava apenas protegendo Roberto. Ah, senhora estava sendo uma pessoa cruel e preconceituosa, cortei. E agora que descobriu que eu tenho dinheiro, que eu tenho sucesso, que eu tenho poder, de repente quer me tratar como família? Sr. Marcos se aproximou de mim discretamente. Senhora Isabela, como gostaria de proceder? Devo cancelar a reserva do Sr. Roberto? Olhei para meu marido infiel, para sua amante patética e para minha sogra hipócrita. Eles estavam aguardando minha resposta com terror evidente nos olhos. Não, Sr. Marcos. Deixe a reserva como está. Eles podem ficar na suíte presidencial que reservaram. Sorri friamente. Afinal de contas, eles vão precisar de um lugar confortável para pensar sobre suas vidas. Roberto pareceu ligeiramente aliviado. Isabela, obrigado. Mas, continuei, levantando a mão para silenciá-lo. A partir de segunda-feira pela manhã, vocês estarão recebendo algumas correspondências interessantes dos meus advogados. O alívio evaporou instantaneamente de seu rosto. Que tipo de correspondências? Camila perguntou com voz trêmula. Bem, Roberto, primeiro você receberá os papéis do divórcio.
Depois receberá uma cobrança por todos os gastos que fez com recursos da nossa conta conjunta, que, como estabelecemos, são meus recursos, para financiar sua aventura extraconjugal. Seu rosto estava ficando verde. Isabela, você não pode... Posso sim. Tenho todos os registros, todas as receitas, todas as provas. Cada jantar romântico que vocês tiveram, cada hotel onde se encontraram, cada presente que você deu para ela com meu dinheiro. Sorri docemente. E isso é só o começo. Virei-me para Camila. E você, querida, receberá uma ação judicial por interferência em casamento e danos morais. Meus advogados são muito competentes em casos como este. Ela estava quase desmaiando. Mas eu não sabia que ele era casado no início. Mentira. Respondi calmamente. Tenho testemunhas de que vocês se conheceram em um evento da empresa onde eu estava presente. Você sabia exatamente qual era a situação. Finalmente me virei para a Dona Helena. E a senhora, minha querida sogra, receberá uma notificação de que não é mais bem-vinda em nenhuma das minhas propriedades. E sim, isso inclui a casa onde vocês pensavam que eu era apenas uma hóspede tolerada. A casa também é sua? Ela perguntou com horror. Tudo é meu, Dona Helena. A casa, os carros, as contas bancárias, os investimentos. Durante 15 anos, vocês viveram do meu dinheiro enquanto me tratavam como se eu fosse uma indigente. Minha voz estava carregada de satisfação. A ironia é deliciosa, não acha? Roberto tentou uma última cartada desesperada. Isabela, nós podemos resolver isso. Eu termino com Camila. Nós voltamos a ser como antes. Como antes? Repeti, rindo genuinamente pela primeira vez em horas. Roberto, não existe antes para voltarmos. Você destruiu 15 anos de casamento. Me humilhou da pior forma possível. Me fez sentir como se eu fosse nada. Mas foi tudo um engano. Eu não sabia sobre o hotel, sobre o dinheiro. E você acha que isso importa? Minha paciência finalmente se esgotou completamente. Roberto, você me traiu não porque eu era pobre, mas porque você é uma pessoa sem caráter. Você me humilhou não porque eu não tinha dinheiro, mas porque você é cruel. Você me menosprezou não porque eu era inferior, mas porque você é arrogante e egoísta. Camila tentou falar, mas eu a cortei com um gesto. E vocês querem saber qual é a parte mais irônica de toda esta situação? Olhei para os três com satisfação. Durante todos esses anos que me trataram mal, que me fizeram sentir insignificante, que me convenceram de que eu não tinha valor, eu estava secretamente sendo mais bem-sucedida do que qualquer um de vocês poderia sonhar. Mas por que você nunca nos contou? Roberto perguntou. Porque eu queria ver quem vocês realmente eram. Respondi. Queria ver se vocês me amavam por quem eu sou ou se só se importavam com dinheiro e status social. Agora, eu tenho minha resposta. Senhor Marcos se aproximou novamente. Senhora Isabela, há mais alguma coisa que a senhora gostaria de comunicar aos seus convidados? Pensei por um momento. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas mágoas acumuladas ao longo dos anos, tantas humilhações que eu havia engolido em silêncio. Sim, senhor Marcos, há mais uma coisa. Virei-me para enfrentar os três pela última vez. Vocês passaram anos me fazendo acreditar que eu era insignificante, que eu não tinha importância, que eu não merecia respeito ou consideração. Vocês conseguiram. Durante muito tempo, eu realmente acreditei nisso. Pausei, organizando meus pensamentos. Mas vocês sabem qual foi o resultado disso? Vocês me fizeram tão determinada a provar meu valor que eu acabei construindo um império. Cada humilhação que vocês me infligiram me deu mais motivação para ter sucesso. Cada vez que me menosprezaram, eu trabalhei mais duro. Cada vez que me fizeram sentir pequena, eu cresci mais. Roberto, Camila e Dona Helena estavam ouvindo em silêncio absoluto. Então, de uma forma perversa, eu deveria agradecer a vocês. Sua crueldade me tornou mais forte. Seu desprezo me fez mais determinada.
Sua falta de fé em mim me levou a conquistas que eu nunca imaginei serem possíveis. Sorri, mas não havia calor nenhum naquele sorriso. Mas isso não significa que eu os perdoo. Isso não significa que vocês podem simplesmente fingir que nada aconteceu. Vocês revelaram seu verdadeiro caráter hoje. E esse caráter é feio, cruel e desprezível. Virei-me para Sr. Marcos. Por favor, leve nossos convidados até seus aposentos. Tenho certeza de que eles têm muito sobre o que pensar. Certamente, Senhora Isabela. Quando o Sr. Marcos começou a se mover em direção ao grupo, Roberto fez uma última tentativa desesperada. Isabela, espere! Nós podemos conversar sobre isso. Nós podemos resolver. Parei e me virei lentamente para ele. Roberto, não há nada para resolver. Você fez sua escolha quando decidiu me trair. Você fez sua escolha quando decidiu me humilhar publicamente. Você fez sua escolha quando disse que eu não tinha nenhuma importância na sua vida. Minha voz estava calma, mas firme. Agora eu estou fazendo a minha escolha. E minha escolha é me livrar de vocês de uma vez por todas. Mas eu te amo, ele gritou. Não, Roberto. Você ama a ideia de ter acesso ao meu dinheiro. Você ama a segurança financeira que eu proporcionava sem que você soubesse. Você ama o status que minha riqueza pode lhe dar. Balancei a cabeça, com tristeza. Mas você nunca me amou. Se amasse, nunca teria me tratado da forma como tratou. Camila finalmente encontrou coragem para falar. Isabela, eu sinto muito. Eu realmente não sabia. Você sabia o suficiente. Cortei. Você sabia que ele era casado. Você sabia que estava participando da destruição de um casamento. Você sabia que estava causando dor a outra pessoa. E não se importou. Dona Helena tentou uma última vez. Isabela, querida, nós somos família. Famílias superam problemas. Família. Repeti pela última vez. Dona Helena, família não é apenas sangue ou casamento. Família é amor, respeito, consideração, apoio mútuo. Vocês nunca me ofereceram nada disso. Portanto, vocês nunca foram minha família de verdade. Senhor Marcos fez um gesto discreto, e 2 seguranças adicionais apareceram silenciosamente. Agora, se me dão licença, tenho um hotel para administrar. Comecei a me afastar, mas então parei e me virei uma última vez. E aproveitam a suíte presidencial. É a última vez que vão poder se dar ao luxo de ficar em um lugar como este. Enquanto eu me afastava, pude ouvir Roberto gritando meu nome, Camila soluçando e Dona Helena tentando argumentar com os seguranças. Mas eu não olhei para trás. Caminhei até os elevadores com a cabeça erguida. Vários hóspedes que haviam presenciado toda a cena começaram a aplaudir espontaneamente. O som ecoou pelo lobby como música para meus ouvidos. No elevador, finalmente sozinha, permiti que algumas lágrimas caíssem. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de um peso sendo finalmente removido dos meus ombros. Subi até o 22º andar, onde ficava meu escritório particular. Era um ambiente amplo e elegante, com vista panorâmica da cidade. Sentei-me na minha poltrona de couro e peguei o telefone. Doutor Henrique? É Isabela Santos Mendonça. Sim, chegou a hora. Quero que inicie os procedimentos de divórcio imediatamente. E também quero processar por alienação de afeições e uso indevido de recursos conjugais. Passei a próxima hora no telefone com meus advogados, organizando todos os aspectos legais da minha nova realidade. Não seria fácil, mas eu tinha recursos, determinação e, pela primeira vez em anos, completa clareza sobre o que queria. Quando terminei as ligações, Sr. Marcos bateu na porta. Entre, disse. Senhora Isabela, os hóspedes foram escoltados para seus aposentos. Eles fizeram várias tentativas de retornar ao lobby, mas foram desencorajados pela equipe de segurança. Obrigada, Sr. Marcos. E obrigada por tudo hoje. Sei que não foi fácil presenciar aquela cena. Ele balançou a cabeça.
Senhora, foi um privilégio poder finalmente mostrar a essas pessoas quem a senhora realmente é. Há anos eu a vejo. Trabalhar em silêncio, construindo este império, sendo desrespeitada por pessoas que não valem nem a sola dos seus sapatos. Sorri genuinamente. Senhor Marcos, preciso lhe perguntar algo importante. Você acha que eu fiz a coisa certa? Expondo. Tudo publicamente dessa forma? Senhora Isabela, ele disse com convicção. A senhora passou 15 anos sendo maltratada e humilhada. A senhora merecia ter um momento de reconhecimento. Merecia que eles soubessem exatamente quem estavam menosprezando. Assenti, sentindo-me mais segura sobre minhas decisões. E, senhora Isabela, se me permite dizer, nunca a vi mais forte ou mais digna do que hoje. A senhora se transformou diante dos meus olhos, de uma mulher ferida em uma força da natureza. Aquelas palavras significaram mais para mim do que todas as riquezas que eu havia acumulado. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade legal. Meus advogados trabalharam incansavelmente para preparar todos os documentos necessários. As ações de divórcio foram protocoladas com pedidos de divisão de bens que favoreciam claramente minha posição. Afinal de contas, praticamente todos os bens estavam em meu nome. Roberto tentou me contatar inúmeras vezes. Telefonemas, mensagens de texto, e-mails, até mesmo cartas entregues por cartório. Todas foram ignoradas ou repassadas diretamente para meus advogados. Eu não tinha mais nada a dizer para ele. Camila tentou uma abordagem diferente, aparecendo no hotel várias vezes tentando falar comigo. Senhor Marcos teve instruções claras para não permitir sua entrada. Ela chegou até a enviar flores com cartões de desculpa, que foram doados para um hospital local. Dona Helena foi a mais persistente. Apareceu na porta do hotel todos os dias durante uma semana, sempre com uma nova estratégia. Primeiro tentou a culpa. Você não pode destruir uma família assim. Depois a manipulação. Roberto está deprimido. Você precisa pensar na saúde dele. E finalmente a barganha. Nós podemos resolver isso de forma civilizada. Todas essas tentativas foram inúteis. 2 semanas após o incidente no lobby, recebi uma ligação inesperada. Era Roberto. Isabela, por favor, apenas me escute por 5 minutos. Ele implorou. Contra meu melhor julgamento, decidi ouvir o que ele tinha a dizer. Fale, disse secamente. Isabela, eu cometi o maior erro da minha vida. Não apenas traindo você, mas te tratando da forma como tratei, especialmente naquele dia no hotel. Continue. Eu estava com raiva, com vergonha, confuso. Quando descobri que você era a proprietária do hotel, eu percebi o quão cego eu havia sido durante todos esses anos. O quão arrogante e estúpido eu fui. Permaneci em silêncio. Isabela, você poderia me perdoar? Poderia nos dar outra chance? Eu terminei com Camila. Contei para minha mãe que ela estava errada sobre você durante todos esses anos. Eu quero reconstruir nosso casamento. Suspirei profundamente. Roberto, você realmente acredita que é possível voltar atrás depois de tudo que aconteceu? Eu acredito que o amor verdadeiro pode superar qualquer coisa. Amor verdadeiro? Repeti. Roberto, onde estava esse amor? Verdadeiro quando você estava me traindo? Onde estava quando você me humilhou publicamente? Onde estava durante os 15 anos em que você permitiu que sua mãe me maltratasse? Eu sei que cometi erros. Erros? Minha voz começou a se elevar. Roberto, você não cometeu erros. Você fez escolhas deliberadas. Você escolheu trair nossa união. Você escolheu me desrespeitar. Você escolheu me humilhar. Houve uma pausa longa. Isabela, o que eu preciso fazer para você me perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Era a primeira vez em anos que Roberto parecia genuinamente vulnerável, genuinamente arrependido. Roberto, disse finalmente, não existe nada que você possa fazer. O dano está feito. A confiança foi quebrada de forma irreparável.
O respeito foi destruído completamente. Mas eu te amo. Você não me ama, Roberto. Você ama a ideia de mim. Você ama o que eu represento agora que você sabe sobre minha situação financeira. Mas você nunca me amou pelo que eu realmente sou. Isso não é verdade. É verdade sim. Se você me amasse de verdade, teria me defendido quando sua mãe me atacava. Teria me respeitado mesmo acreditando que eu não tinha dinheiro. Teria me valorizado pela pessoa que eu sou, não pela conta bancária que eu tenho. Roberto começou a chorar do outro lado da linha. Era a primeira vez que eu o ouvia chorando desde que nos casamos. Isabela, eu não posso viver sem você. Você vai ter que aprender, respondi com firmeza. Roberto, nossa conversa acabou, não me ligue mais. Qualquer comunicação adicional deve ser feita através dos nossos advogados. Isabela, espere. Desliguei o telefone. Um mês depois, o divórcio foi finalizado. Roberto tentou contestar a divisão de bens, mas como praticamente tudo estava documentado em meu nome, ele não teve sucesso. Ele saiu do casamento com muito, pouco, apenas suas roupas, alguns objetos pessoais e o carro que ele dirigia, que ironicamente eu havia comprado para ele. Camila desapareceu da vida de Roberto logo após descobrir que ele estava arruinado financeiramente. Aparentemente, sua paixão por ele estava diretamente relacionada ao estilo de vida que ela acreditava que ele podia proporcionar. Dona Helena tentou uma última abordagem, me escrevendo uma carta longa pedindo perdão e tentando reconstruir nosso relacionamento. A carta foi direto para o lixo, sem ser lida completamente. 6 meses após aquele dia fatídico no lobby, eu estava sentada no mesmo lugar, no meu escritório no 22º andar, revisando os relatórios financeiros do hotel. O negócio estava prosperando mais do que nunca. A história da revelação no lobby se espalhou pelas redes sociais e pela mídia, trazendo curiosos e turistas que queriam conhecer o Hotel da Vingança. Longe de ser prejudicial para o negócio, a publicidade havia aumentado nossas reservas em 40%. Senhor Marcos bateu na porta. "Entre", disse. "Senhora Isabela, tenho uma entrega especial para a senhora." Ele entregou um envelope elegante com meu nome escrito em caligrafia refinada. Abri e encontrei um convite para uma festa de inauguração de outro hotel de luxo na cidade. O interessante era que o convite vinha com uma nota pessoal do proprietário, parabenizando-me pela forma digna e poderosa como havia lidado com minha situação pessoal. Sorri. Era engraçado como o respeito das pessoas mudava quando elas sabiam quem você realmente era. "Senhor Marcos", disse, "acho que está na hora de eu parar de me esconder. Está na hora do mundo saber quem é Isabela Santos Mendonça. A senhora está pensando em assumir publicamente a propriedade dos seus negócios?" "Estou pensando em muito mais do que isso. Estou pensando em expandir, em mostrar a todo mundo que uma mulher que foi subestimada e menosprezada pode construir um império." Ele sorriu. "Senhora Isabela, posso dizer que sempre soube que este dia chegaria? A senhora é uma força da natureza. Era apenas uma questão de tempo até que o mundo inteiro reconhecesse isso." Levantei-me e caminhei até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade se estendia em todas as direções. Havia tanto potencial, tantas oportunidades, tantos sonhos esperando para serem realizados. Sabe, Senhor Marcos, durante todos esses anos, em que fui maltratada e diminuída, eu costumava sonhar com o dia em que eu poderia mostrar a todos quem eu realmente era. Imaginava como seria a sensação de finalmente ser reconhecida, respeitada, valorizada. "E como é a sensação, senhora?" Pensei por um momento antes de responder. "É libertadora. É empoderadora. Mas também é solitária." Virei-me para ele. Durante 15 anos, mesmo sendo maltratada, eu tinha uma família. Mesmo sendo desrespeitada, eu tinha um marido. Mesmo sendo menosprezada, eu tinha pessoas ao meu redor. E agora? Agora eu tenho sucesso, dinheiro, respeito e reconhecimento.
mas não tenho mais pessoas que eu pensava que me amavam. Senhor Marcos se aproximou. Senhora Isabela, posso lhe dar um conselho? Claro. As pessoas que a maltratavam não a amavam de verdade. Elas apenas toleravam sua presença. O amor verdadeiro não humilha, não diminui, não desrespeita. A senhora se livrou de pessoas tóxicas que estavam impedindo que fosse feliz de verdade. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Além disso, ele continuou, a senhora agora tem a oportunidade de construir relacionamentos genuínos. Relacionamentos baseados em quem a senhora realmente é, não em mentiras ou manipulações. Assenti, sentindo que ele estava certo. E senhora Isabela? A senhora nunca esteve realmente sozinha. Tem uma equipe inteira de pessoas que a respeitam e admiram. Pessoas que viram a senhora trabalhar duro, que presenciaram sua dedicação, que conhecem seu verdadeiro caráter. Era verdade. Nos últimos meses, desde o incidente, vários funcionários do hotel haviam se aproximado de mim, oferecendo apoio e compartilhando como minha história havia os inspirado. Obrigada, Sr. Marcos. Suas palavras significam muito para mim. É, apenas a verdade, senhora. 2 anos se passaram desde aquele dia no lobby. Hoje, enquanto escrevo esta história, sou uma mulher completamente diferente daquela que foi humilhada publicamente no seu próprio hotel. Expandir meu império hoteleiro para 5 cidades diferentes. Fui capa de 3 revistas de negócios, sendo reconhecida como uma das empresárias mais influentes do país. Criei um programa de mentoria para mulheres empreendedoras que foram subestimadas pelos maridos ou famílias. Mais importante ainda, encontrei amor verdadeiro. Conheci Dr. Eduardo Santos, um médico especialista em traumatologia que estava hospedado no meu hotel durante um congresso médico. Ele me conheceu como Isabela, a empresária bem-sucedida, mas se apaixonou por Isabela, a mulher. Nosso relacionamento é baseado em respeito mútuo, admiração genuína e amor incondicional. Eduardo nunca me fez sentir pequena ou insignificante. Ele celebra meus sucessos, apoia meus sonhos e me trata como uma parceira igual em todos os aspectos da vida. Aos 42 anos, ele é um homem maduro, inteligente e compassivo, que me faz lembrar diariamente do que é ser verdadeiramente amada. Nos casamos no ano passado, em uma cerimônia no terraço do Hotel Imperium. Foi um evento elegante, mas intimista, com 200 convidados que realmente nos amam e nos respeitam. Roberto não foi convidado. De vez em quando, eu ainda recebo notícias sobre meus ex-tormentadores. Roberto trabalha agora como vendedor de seguros, morando em um apartamento pequeno nos subúrbios. Camila se casou com um contador e aparentemente leva uma vida comum classe média. Dona Helena vive em uma casa de repouso financiada pelo governo, já que Roberto não tem recursos para pagar uma instituição particular. Eu não sinto prazer com as dificuldades deles, mas também não sinto pena. Eles colheram as consequências de suas próprias escolhas e ações. O mais importante é que aprendi lições valiosas com toda essa experiência. Primeiro, nunca permita que outras pessoas definam seu valor. Seu autoestima não pode depender da opinião ou aprovação de outros, especialmente de pessoas que demonstram ser cruéis ou superficiais. Segundo, o verdadeiro caráter das pessoas se revela em momentos de pressão ou quando elas acreditam que podem se safar impunes. As pessoas que me maltrataram quando pensavam que eu era inferior revelaram sua verdadeira natureza. Terceiro, o sucesso é a melhor vingança, mas apenas se você conquistar esse sucesso sendo fiel aos seus próprios valores. Eu nunca tive que me tornar uma pessoa cruel ou desonesta para alcançar meus objetivos. Quarto, relacionamentos verdadeiros são baseados em amor, respeito e admiração mútua, independentemente de circunstâncias externas como dinheiro ou status social. E, finalmente, nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 35 anos, eu pensei que minha vida estava definida, que eu tinha que aceitar a infelicidade e o desrespeito. Descobri que estava errada.
Tive coragem de mudar tudo e construir uma vida completamente nova e infinitamente melhor. Hoje, sentada no meu escritório no Hotel Imperium, casada com um homem que me ama de verdade, cercada de pessoas que me respeitam genuinamente, dirigindo um negócio próspero que construí com minha própria determinação e inteligência, posso dizer com certeza, eu encontrei minha verdadeira importância. E ela nunca dependeu da aprovação de Roberto, Camila ou Dona Helena. Ela sempre esteve dentro de mim, esperando para ser descoberta e celebrada. A mulher que foi humilhada naquele lobby não existe mais. Em seu lugar está uma mulher forte, confidente, bem-sucedida e, acima de tudo, genuinamente feliz. E essa transformação é a maior vitória de todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.